Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, olha eu aqui de novo com mais uma reflexão para você, para o seu coração. Meus amados, mais uma vez com uma reflexão para o seu coração, amém? E a reflexão deste dia é: cuidado com a fraqueza espiritual. Glória a Deus. Meus amados, esta palavra fraqueza espiritual, ela nos revela um grande perigo. Na verdade, todo cristão passa por este período de fraqueza espiritual. E por que revela um perigo? Porque devemos ter muita cautela, ter muito cuidado quando estamos passando pelo período da fraqueza espiritual. A fraqueza espiritual, meus amados, é a desmotivação, a fraqueza do crente, a falta de força, a falta de ânimo, a falta de vontade de fazer a obra de Deus. Por isso que devemos, durante esse período, ter muita cautela, muito cuidado. Não devemos falar muito, devemos ter muita cautela em resolver situações, muita cautela em ouvir informações, porque neste período estamos vulneráveis a fraquejar, a fracassar. E é por essa razão, meus amados, que eu venho falar a você que devemos ter muito cuidado com esse período. A Bíblia Sagrada revela alguns homens de fé, alguns homens que eram espelho, alguns homens que eram exemplo, alguns homens que eram uma bênção. E no período da fraqueza espiritual, eles mostraram realmente a sua identidade, mostrando que é homem de carne e osso. Meus amados, nós vamos começar com Josué. Todos nós sabemos que Josué foi um valente, valoroso, um homem que estava sempre com Moisés, um homem que não largava Moisés, um homem que de perto via milagres, via sinais. E na verdade, Moisés era aquele homem que onde estava Josué com ele. E quanto mais se anda com o líder, mais aprende. Josué era este homem. E há um tempo que o Senhor já vinha dizendo a Moisés: prepara Josué para ser o teu sucessor. Prepara Josué para ser o teu sucessor. E ninguém via tanto milagre de perto, ninguém via tanto o agir de Deus de perto como via Josué. Mas um dia Moisés morreu. Chegou o tempo que a carreira de Moisés findou, parou. Chegou o momento que Moisés se entregou, que na verdade era o tempo da sua morte. E Josué precisava dar continuidade ao trabalho que Moisés havia deixado. O Josué deveria guiar, liderar o povo, porque Moisés havia lhe preparado. Mas no período em que Moisés morre, Josué, ao invés de avançar, Josué parou. Josué parou, estagnou. Aleluia. E foi preciso Deus vir a Josué para tentar reanimá-lo, levantar o seu ânimo, dar a ele novamente uma injeção de ânimo. E a Bíblia diz que Deus chega dizendo para Josué: Josué, Moisés, meu servo, já é morto. Não dá mais para você ficar se lamentando. Não adianta você ficar chorando, ficar se lamentando, ficar roendo as unhas, porque Moisés já morreu. Por mais que você sabia que ele era um homem de Deus, por mais que você sabia que ele era uma bênção, um instrumento na minha mão, mas o tempo de Moisés já passou, Josué. Levante-se e passe este Jordão. Aleluia! Deus estava dizendo: Josué, chegou o seu momento e você não pode ficar parado, você não pode ficar lamentando aí. Chegou o momento de você se levantar. Perceba, meus amados irmãos, que quando Josué se levanta,
havia uma turma, um grupinho no meio da nação de Israel, a nação que Josué começou a governar, que não queria, que não aceitava Josué ali. E que inclusive disseram que só iriam aceitar Josué se Deus fosse com Josué como foi com Moisés. E na verdade era esse o medo que Josué tinha de liderar o povo, de dar continuidade. Então, meus queridos, no tempo, no período da fraqueza espiritual, se não tiver cuidado, você para. Porque nesse período você não pode ouvir muitas informações. Você tem que ter uma direção. Você tem que ouvir a informação que Deus te dá. Mas no período da fraqueza espiritual, apresenta-se no ser humano uma fragilidade, um complexo de inferioridade que ele se acha incapaz de cumprir com aquilo que Deus designou para ele. A pessoa que está passando pela fraqueza espiritual se acha incapaz de dar a Deus o que Deus espera. Então, por isso que Deus veio ao encontro de Josué e disse: levante-se. Você não pode ficar ouvindo as pessoas, porque com certeza, irmão, Josué parou porque as pessoas disseram: e agora? Quem vai nos guiar? Quem é um homem de Deus semelhante a Moisés para nos levar? E aquelas palavras batiam com força no coração de Josué. E Josué, como percebeu que o seu líder havia morrido, ele se achou incapaz. Não dá para continuar. E tem pessoas, meus amados, que querem parar na jornada, querem parar no caminho, querem parar no meio da caminhada, porque uma pessoa que estava do lado dela, do lado dele, já não está mais. Aí a fraqueza espiritual, ela lhe mostra que você não é capaz de ir sozinho. Você tem que estar com aquela pessoa. E Deus lhe mostra que não é a pessoa que te dá garantia de força. Não é a pessoa que te leva a lugares que você deve chegar. É Deus. É Deus que faz você crescer no Espírito. É Deus que faz você ver milagre acontecer. É Deus que faz de você um promotor de milagres. É Deus quem faz de você um instrumento vivo nas mãos dele. Mas no período da fraqueza espiritual, a gente não enxerga o Deus dos céus como aquele que vai nos levantar, como aquele que nos usa. Não, geralmente o complexo de inferioridade encobre isso da gente. Então, meu amado, é preciso ter muito cuidado no período da fraqueza espiritual. Não ouça muitas vozes, ouça a voz de Deus que vai lhe dar direção. Outro homem que podemos falar é Elias. Todos nós sabemos que Elias, no tempo da sua força, no tempo da sua, do auge da sua chamada, do seu ministério, Elias começou, irmãos, saranhando Israel. Porque ele começou dizendo que perturbador de Israel era Acabe, Jezabel e sua família. Mas esse mesmo Elias, em um período depois de vencer os profetas de Baal, depois de mostrar todos os sinais necessários, depois de profetizar que não havia chuva segundo a palavra dele, esse Elias passou por uma fraqueza espiritual. Irmão, é difícil passar por esse período, porque você não consegue ver saída, você não consegue ver uma porta aberta. O período da fraqueza espiritual é um período que, se a gente não tiver cuidado, a gente vira incrédulo. A gente vira uma pessoa que não acredita no que Deus é capaz de fazer, embora você já tenha feito pelo poder de Deus, embora você já tenha visto acontecer pelo poder de Deus, mas no período da fraqueza espiritual parece que você não conhece Deus, parece que você nunca foi usado por Deus, porque um complexo de inferioridade invade o nosso ser e nos mostra que somos incapazes. Por isso, muito cuidado quando você estiver passando pelo período da fraqueza espiritual. Irmãos, Elias fugiu. Quando Jezabel disse: vou lhe matar, como você matou os meus profetas, os profetas de Baal, eu vou lhe matar.
Elias fugiu. A Bíblia é bem clara quando diz Elias, para escapar com vida, ele se foi ao deserto. Lá no deserto, ele disse: eu quero morrer. Não sou melhor do que meus pais. E por incrível que pareça, no período da fraqueza espiritual, é uma das coisas que se apresenta com mais frequência, é a morte. Muitas pessoas dizem: eu quero morrer. É melhor morrer do que estar passando por essa situação de não sentir Deus, de pensar que Deus não está comigo, de não sentir o Senhor quando eu oro, quando eu falo, quando leio a Bíblia, quando eu canto, quando adoro. Parece que Deus está longe de mim. Meus amados, o período da fraqueza espiritual dói muito, porque é nesse período que Deus se cala, que Deus não fala, que Deus não esboça a reação. Ou, na verdade, nós não vemos a reação, nós não ouvimos a voz de Deus, não sentimos o seu cuidado, o seu tratado para com a nossa vida. Irmãos, e Elias pediu a morte e deitou. Mas veja que coisa, se ele quisesse morrer de verdade, ele teria ido ao palácio, porque era lá aonde estava a maior ameaça para a vida de Elias, era Jezabel. Quando ela disse: vou lhe matar, ele correu. Então ele não queria morrer. Era o período da fraqueza espiritual que ele estava vivendo, e aquilo lhe oprimia, lhe dizia que não suportava, que não aguentava. E o que doía mais em Elias, irmãos, não era nada, não era a ameaça de Jezabel, era porque, devido todo o enfrentamento que ele enfrentou, a impiedade de Acabe, a maldade de Jezabel e a incredulidade do povo, ele com todos os sinais mostrando que só o Senhor era Deus, porque Deus respondeu com fogo, mesmo assim o povo de Israel não voltou atrás, mesmo assim continuaram a adorar a Baal, continuaram com os seus corações divididos, eles não se converteram. E a dor maior de Elias foi isso. No momento em que ele entra no deserto, eu imagino Elias dizendo: Deus, será que valeu a pena todo o esforço? Valeu a pena enfrentar Acabe, Jezabel, mostrar lá que o Senhor era Deus? Será que valeu a pena fazer aquele desafio? Será que valeu a pena todo o esforço que eu fiz? Eu imagino Elias dizendo isso, irmão, porque no período da fraqueza espiritual, tudo que você vê é negativo. Você vê a negatividade, você vê, parece que você não é crente, porque você não sente Deus. Parece que as suas convicções, elas não existem. Parece que você não sabe o que você é. Parece que você não conhece você mais. E às vezes você chega até a se perguntar: eu não sei quem eu sou mais. Eu não estou nem me conhecendo. Mas ao mesmo tempo você quer se levantar e não tem força. Essa é a fraqueza espiritual que fazia Elias fugir de Jezabel e entrar no deserto e dizer: quero morrer. Glória a Deus. Esta fraqueza espiritual, irmão, ela coloca na nossa cara de que somos incapazes de fazer alguma coisa boa em prol do reino de Deus. Oh, meu amado, Elias estava lá, mas Deus enviou o seu anjo para dizer para Elias. Era aquele anjo, quando chegou com pão e chegou com água, estava dizendo para Elias: Elias, o teu tempo não acabou. Elias, esta fraqueza vai passar. Elias, aqui não acaba a tua chamada, Elias. Ainda tem coisa para você fazer. O mandato de Deus para o anjo levar pão e água para Elias era dizendo a Elias, sem palavra, irmão, que Elias ainda tinha muita coisa para fazer. Mas a fraqueza espiritual nos mostra que nós não temos mais o que fazer e o que nos resta é morrer. Quantas pessoas, talvez agora você que está me ouvindo, está dizendo: eu não aguento mais, eu não suporto mais, não dá para continuar, eu não vou mais adiante. E eu quero te dizer: continua, porque o anjo disse para Elias: levanta-te e come. Aleluia. Elias levantou,
comeu e tornou a deitar-se. Olha que Deus tremendo, irmão. Deus não desiste, mesmo no período da fraqueza espiritual, mesmo você percebendo que não tem força, mas Deus não desiste de você. Deus não desiste do teu ministério. Deus não desiste da tua chamada. Deus não vai abrir mão de você. Deus não vai abrir mão da promessa que Ele te fez. Deus não vai apagar o que Ele escreveu ao teu respeito. Não, o que Deus falou vai se cumprir. Esse tempo de fraqueza vai passar, esse tempo de dificuldade vai passar, e Deus vai mostrar que Ele ainda é na tua vida. Aleluia. Ele disse: Elias, levanta-te e come. Elias levantou, comeu, mas a fraqueza espiritual, ele estava tão debilitado espiritual, tão desencorajado, tão sem força, tão desanimado, que Elias levantou, comeu e deitou-se de novo. Parece que o pão não causou nele nada. Irmãos, um anjo trouxe pão. Elias tinha convicção, tinha experiência de um Deus vivo. Ninguém melhor do que Elias para experimentar milagre e saber que quem tinha visitado ele ali não era um amigo, não era um vizinho da casa dele, mas um anjo. Porque no deserto, meu irmão, somente Deus te visita. No deserto não tem amigo, não tem pão, não tem pessoas, não tem vizinho, não tem companheiro, não tem. No deserto é você e Deus, é Deus cuidando, é Deus trabalhando, e embora você não perceba que Deus está lá, Deus continua lá, trabalhando por você. Aleluia. Aí Elias está deitado, de repente o anjo vem de novo, e o anjo vem agora com uma incumbência maior. O anjo disse: Elias, levanta e come, porque muito comprido te será o caminho. O anjo estava dizendo: Elias, levante-se e não fique mais aqui, pode continuar, porque o seu ministério não acabou aqui. Pode continuar mais adiante, porque ainda tem muita coisa para você fazer. Quero dizer para você: você quer parar agora? Você quer desistir agora? Você quer voltar atrás agora? Não, você não vai parar, você não vai voltar, você não vai pular do barco, você não vai sair da rota. Deus vai te mostrar um sinal que Ele está na tua vida, que Ele está trabalhando por você, que Ele está determinando algo novo para a tua vida. Aleluia. Não é a tua fraqueza que vai fazer você parar no deserto, não é essa fraqueza espiritual que vai definir o teu futuro. Não, essa fraqueza é um período, essa fraqueza é um tempo, e logo vai passar. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Elias comeu, depois que comeu se levantou, saiu, começou a caminhar, e a Bíblia diz que com a força daquele pão, daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Glória ao nome de Jesus. Tem força de Deus chegando para você, tem força, tá chegando reserva para você, tá chegando combustível novo para a tua vida. Deus está trocando o óleo da unção na tua vida, está dando para você algo novo, está trazendo coisas novas, diferenciada, que você nunca experimentou. Se prepare, você vai experimentar coisas novas que Deus nunca te fez sentir, nunca te fez fazer. Deus vai te fazer sentir e vai usar você para fazer coisas novas de Deus. Estão chegando para a tua vida. Acredite que essa fraqueza vai passar. Oh, essa fraqueza da Manachuri Biancadagas vai passar. Essa fraqueza espiritual, ela vai passar. É um tempo, é um período, mas vai passar. Daqui a pouco você estará testemunhando e dizendo: grande é o Senhor da minha vida, que trabalha por mim, ainda que eu não mereça, mas Ele trabalha por mim. Você vai adorar, vai exaltar, vai glorificar, vai cantar o hino da vitória, porque Deus está trabalhando por você.
Rachobre me anda cachari me candara manacasuri me quimina manas. Creia na manduri me achari me candara managas. Tem gente que está precisando de um socorro urgente, de uma ação do Espírito de Deus urgente, de um abraço urgente. Você tem dito: eu não vou suportar, eu não vou aguentar, não tem como passar para o outro lado. Eu te digo: tem sim, porque você não vai passar sozinho, você não vai passar sozinha. Deus está com você. Levante-se, levante-se. Deus está restabelecendo a tua força. Aleluia. Ai, astúmia. Lagastoriana, lamanagaste. Damashui, cobra, lácia. A outra pessoa que eu vou dizer para você é Moisés. Moisés, aquele homem tão cheio de Deus. Aquele homem tão carregado do Espírito de Deus, com uma experiência tremenda de Deus. Moisés chegou ao ponto de as pessoas, os homens, a multidão, abrir a boca e dizer: Moisés, não queremos mais comer esse pão vil, queremos carne. Moisés olhou para Deus e disse: Deus, já chega. Eu não sou o pai desse povo para colocar eles no meu colo. Estão desprezando o pão que o Senhor está dando, chamando de pão vil. Eles estão dizendo que querem carne. E onde eu vou achar carne para dar a eles todos? Sabe de uma coisa, Senhor, já chega. Já chega, eu quero morrer. Me mate. Moisés, na fraqueza espiritual, achou que a saída era morrer. Achou que a saída era parar. Era desistir. E a fraqueza espiritual, irmão, ela nos leva ao limite. Nós somos provados no limite. No limite. E enquanto você diz: eu não suporto mais, eu não aguento mais. Quando Moisés estava dizendo para Deus: eu quero morrer, pode me matar, Senhor, não quero mais continuar. Deus desceu e disse assim: Moisés, chame 70 homens velhinhos, anciãos, traga eles aqui para fora do arraial. Que Deus é esse, irmão, que investe na nossa vida e que garante? Que Deus é esse que no momento da nossa fraqueza, mesmo assim, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa, continua trabalhando. É a gente que, quando estamos fracos, não vemos Deus, mas Ele continua aí, Ele continua trabalhando, continua se movendo, agindo no meio dos teus. Aí imagina, Moisés chamou os 70 homens velhinhos, levou para fora do arraial e disse assim: pronto, o Senhor está aqui. E Deus disse: olha, Moisés, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar uma parte do Espírito que está sobre ti, uma parte, e vou derramar sobre eles. Veja o que é que vai acontecer. Está em você, Moisés. E Deus tira uma parte do Espírito que estava sobre Moisés e derrama sobre os 70 velhinhos. A Bíblia diz que profetizaram de manhã até a tarde. Moisés estava cheio de Deus, irmãos. O problema era que Moisés não conseguia ver, porque a fraqueza espiritual parece que colocava uma venda nos olhos, e a gente não consegue ver o agir de Deus. Era como que Deus estivesse dizendo: está vendo aí, Moisés? O que está dentro de você não é pouco o que eu te dei, é muita coisa, Moisés, que eu te dei. Vê o que aconteceu com esses velhinhos. De manhã até a tarde eles profetizaram. Moisés aceitou continuar a jornada. Eu quero dizer para você: você tem muito de Deus em você. Você tem muito de Deus na tua vida. Você tem muito de Deus em você.
O problema é que você não está conseguindo ver. E o defeito está em você? Não. Você está passando por um período que não te deixa ver o que Deus é capaz de fazer na tua vida e por intermédio de você. Parece que você diz: eu não tenho força, eu não tenho condições, não dá para fazer. Vai orar, não sente Deus. Vai ler a Bíblia, fica impaciente. Vai para o culto, volta pior, porque você não consegue sentir Deus. Vê todo mundo se alegrando no Espírito, sentindo a presença de Deus, e você nada. Eu quero dizer para você: não desista. Siga em frente. Siga em frente. Esse período vai passar. Esse tempo vai passar. Deus vai te dar. Deus vai te dar um sinal que vai te fazer entender que Ele não te deixou só. No período da fraqueza espiritual, parece que tudo trabalha contra você. Você não consegue ser a pessoa que você era. Você diz: eu orava tanto, hoje eu não consigo orar. Eu tinha tempo para ler a Bíblia, hoje eu não consigo ler. Eu fazia a obra de Deus e não me cansava. E hoje eu não tenho coragem para fazer nada. Cuidado com a fraqueza espiritual. Não tente vencer esse período sozinho. Embora que muitas palavras que você ouça, parece que elas não resolvem. Mas não tente lutar sozinho nesse período.